Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem muitas delongas, está aqui do meu lado a pesquisadora em saúde pública, doutora Deuslene Vieira. Seja bem-vinda ao programa. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido em saúde pública pela Fiocruz, né, aqui de Rondônia. E com certeza vamos aprender um pouco mais do que se faz nessa área de pesquisa, né? Porque às vezes a gente não tem, na grande mídia, não tem muito acesso a tudo que está acontecendo, então a gente nem sabe. Mas aqui o programa tem essa missão de encurtar distâncias entre a população e a informação agregadora de valor. Então sinta-se bem aqui, tá? Daqui a pouco começamos a nossa entrevista, tá bem? Okay. Camila? Seja muito bem-vinda ao programa Conteúdo Amazônia. A senhora que representa a instituição Fiocruz Rondônia, que é uma instituição de pesquisa aqui no nosso estado de grande renome, grande relevância no nosso estado, principalmente nesse período de pandemia, né, que tem sido feito pesquisas, levantamentos de dados importantíssimos, até para que a gente possa fazer um levantamento de como é que é esse vírus no nosso estado. E quero parabenizar a senhora, em nome de toda a instituição, os trabalhos de pesquisa que não é só feito somente da Covid-19, mas de todas as outras áreas de pesquisa que o IP4/Fiocruz Rondônia tem realizado. Thaís? É prazer tê-la aqui no nosso programa. Falar sobre pesquisa, sobre o ensino, sobre o conhecimento é muito comum aqui no nosso programa. Já tivemos o Dr. Leonardo aqui também, Calderon, falando um pouco sobre os trabalhos da Fiocruz, sobre a biologia, e aprendemos sempre que temos oportunidade desse contato com a área de pesquisa, né? Trazer a Fiocruz Rondônia ao olhar, né, do nosso estado é muito importante, porque se ouve muito falar da Fiocruz, mas da Fiocruz de São Paulo, né, porque a grande mídia traz muito, né, essas parcerias. E às vezes a gente esquece que aqui também temos pesquisadores, tantos quantos em outros estados, e que são capacitados e que desenvolvem um trabalho importantíssimo e com um olhar para o nosso povo, né? Para a nossa Amazônia, para isso que vivemos aqui, né? Então, seja muito bem-vinda. E a vocês de casa, muito obrigada pela sua audiência. Por estarmos mais uma vez juntos, né? Hoje vamos aprender um pouco o que é a Fiocruz e o que a Fiocruz faz, o que ela trabalha aqui no nosso estado, né? E também não esqueçam de curtir e compartilhar no nosso Facebook e nosso Instagram, mas principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube e encaminhe este programa para aquelas pessoas que gostam de biologia, que gostam de pesquisa e que, quem sabe, num futuro próximo também não venha compor o quadro de pesquisadores da Fiocruz. Perfeito, eu vou chamar a vinheta e vamos começar, tá bom? Por favor, Deus, nossa vinheta.
Bom, vamos lá. Começando então. Doutora Deusileine. Viu que dá não ter óculos? Eu vou botar o óculos aqui, porque senão eu não enxergo. Aí eu fico traduzindo seu nome. Doutora Deusileine Vieira. Agora sim, agora eu enxerguei. Qual é a área de atuação da sua pesquisa? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, né, de estar falando um pouco das ações da Fiocruz, tanto na área de pesquisa como também em ensino. Né. Eu sou pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Rondônia, na área de virologia molecular. Então, a gente trabalha com o estudo dos vírus. Né. E a nossa principal linha são as hepatites virais, as arboviroses e os vírus respiratórios. Né. Então, dentro do laboratório, nós trabalhamos com a caracterização molecular, ou seja, entendendo o genoma desses vírus e correlacionando tudo isso com a evolução clínica, com o comportamento, com toda a dinâmica viral. Perfeito. Thaís. Professora, o que a pesquisa hoje dentro da Fiocruz, vivendo esse momento da pandemia, o que o Centro de Pesquisa de Rondônia tem contribuído para essas pesquisas, esses estudos, para a nossa população? O que nós temos de resultados e pesquisas aqui? Essa é uma pergunta importante, porque antes da epidemia chegar no nosso estado, a gente já estava fazendo todo um trabalho de acompanhamento, de monitoramento, um trabalho em colaboração com a Secretaria de Estado da Saúde, com alguns órgãos também da Secretaria, para a gente já entender como seria a chegada desse vírus. Né? A partir do momento que a gente teve o primeiro caso diagnosticado, que foi em 23 de março, né, desse ano, a gente começou também um monitoramento para o entendimento dessas variações virais que estavam circulando aqui. Um dos estudos que nós estamos realizando, ele traz como resultado, mostrando que aqui, nesse momento, a gente tem duas linhagens diferentes do vírus circulando, né? E também traz como resultado que dentro dessas linhagens nós tivemos variações, que são as mutações, né? Então, esse foi o primeiro ponto de partida. O próximo ponto de partida é acompanhar essas linhagens para saber se a gente terá outras entradas ou outras variações e acompanhar se essas mutações elas têm alguma interferência. Então, o estudo que a gente está realizando agora é o acompanhamento clínico desses pacientes correlacionado com a caracterização do vírus. Tanto dessas linhagens, né, dessas duas linhagens que nós acabamos estudando aqui, como também as mutações que esses vírus sofreram ao longo e vão sofrer mais, né, ao longo dos tempos. Só um questionamento antes de passar para a Camila. Essas duas linhagens de vírus, pode-se afirmar que uma é mais agressiva que a outra ou são similares? Não, a gente pode dizer que as origens são diferentes. Por enquanto, a gente não tem subsídios suficientes para dizer que nós temos uma linhagem mais agressiva e outra menos agressiva. O que a gente consegue mostrar é que uma dessas linhagens apresenta uma mutação que caracteriza uma alta transmissibilidade, ou seja, que o vírus ele é mais fácil de ser transmitido. Essa linhagem ela foi descrita na Europa, por isso que a gente teve a Europa no período de março, abril, como epicentro da epidemia por Covid, e a partir dali a gente viu que uma das variações para essa potencialidade, né, do epicentro europeu são essas mutações que caracterizam essa alta transmissibilidade. Então, isso a gente pode afirmar. Agora, em relação à agressividade, ainda não tem nenhum estudo mostrando esse contexto. Perfeito. Camila. Doutora Deusileine, nós entrevistamos em outro momento aqui na bancada do Conteúdo Amazônia um professor da Universidade Federal que ele estimou aproximadamente 300 mil pessoas que deveriam aqui ter contraído o coronavírus, né? Ou seja, um número altíssimo para a questão da margem populacional local.
mas algumas não têm o comportamento viral de uma gripe, tem outros comportamentos. Faz parte dessa linha de pesquisa também ver o comportamento do vírus em relação ao corpo da pessoa? Ela é o caso dos assintomáticos? Sim. E também queria saber, entender também a questão do caso das reinfecções, se elas realmente existem, como é que pode ocorrer, se a linha de pesquisa já da Fiocruz já verificou se há casos aqui no estado. Sim. Faz parte também do nosso estudo, dentro do acompanhamento clínico, acompanhar os assintomáticos, né, os oligossintomáticos e os sintomáticos, né? Então, esses 3 grupos. Então, no estudo epidemiológico, né, que o professor trouxe, ele mostra um número bem maior, porque a gente tem indivíduos, né, que entraram em contato com o vírus, mas não desenvolveram a doença ou não tiveram sintomas, ou tiveram sintomas muito brandos, né? Aquele pequeno mal-estar que você sente num período curto, que não leva você a procurar um atendimento médico, né? E isso depois passa, isso é comum, a gente sabe que nas infecções respiratórias é um perfil muito comum. Então, é factível a gente falar que existe esse grupo de pessoas que tiveram, né, o vírus ou que estão com o vírus, porque o vírus ainda continua circulando e não apresenta sintomas. E dentro desses grupos também a gente está no estudo de 2 vertentes para avaliar se o que está acontecendo em alguns casos é uma reinfecção ou é uma reativação, né? Uma reinfecção seria dizer que a gente tem uma outra variante, né? Ou o indivíduo ele não foi infectado previamente, ou teve um diagnóstico que não ficou tão claro assim e agora está com a doença novamente, tá? E uma reativação é o indivíduo ter tido a doença, né? Podemos dizer que esse vírus ele ficou latente e em algum momento ele reativa novamente. Nós já começamos um estudo prévio dentro do laboratório para começar a fazer o monitoramento relacionado com a carga viral, né, da primeira vez que ele teve a doença, que pode ter sido há 3 meses atrás, por exemplo, e do momento que ele está agora desenvolvendo novamente, né. Então, nesse estudo, a gente já começa a ver alguns casos aonde a carga viral atual, ou seja, numa segunda infecção, né, numa suposta segunda infecção, é maior do que a primeira. Assim como a gente tem casos aonde a carga viral da primeira, ou seja, a quantidade de vírus circulante, foi bem maior do que a atual. Mas a prova disso, para a gente dizer se é um quadro de reinfecção ou reativação, é apenas com análise do genoma. Eu preciso analisar o genoma do vírus que ele teve a primeira vez e do vírus que ele acha que está tendo agora, para poder comparar se são vírus diferentes, né? Se de repente teve alguma mutação, alguma mudança, ou se realmente ele está pegando a doença agora e não teve em outro momento. Aí tem vários fatores que a gente precisa avaliar. Só assim, então não existe nada que diga que pegou a segunda vez é pior que a primeira. Quer dizer que pode ser pior ou pode não ser pior. Isso, né? A gente tem poucos estudos mostrando a questão da reinfecção, né? Temos estudos no Brasil agora acontecendo, alguns casos pontuais que a gente chama de estudo de caso, né, que já foram diagnosticados em São Paulo, né? No Rio de Janeiro tem muito essa discussão também, mas ainda factível a gente não tem. E essa prova de dizer que na segunda ou na primeira vez vai ser pior ou melhor, vai depender muito do vírus que ele está tendo contato, vai depender muito da resposta imunológica dele, vai depender muito de outros fatores associados, como, por exemplo, comorbidades, se ele tiver comorbidades. A gente tem vários fatores para poder chegar a isso daí e trazer uma única definição. Ainda até o momento temos hipóteses. O número de casos de reinfecção é baixíssimo ainda, né? Isso, é baixíssimo porque agora que estão começando os estudos, né, com essa parte de reinfecção. No início a gente estava fazendo monitoramento dos casos diagnosticados pela primeira vez. Agora de junho à frente é que a gente já começou a observar esses estudos na Europa, na própria China e no Brasil também. Mas mesmo assim ainda parece visualmente que é pequeno. É um número muito pequeno ainda. Pode ser que dure o máximo que der, porque eu já tive, estou dizendo assim que eu quero escapar de novo. Tá?
Quem é que ficou de falar dos exames? Não tinha, mas eu acho muito importante, a professora traz duas características muito importantes sobre a questão do coronavírus, né? Primeiro, que a pessoa pode ter tido uma primeira vez sem ter os sintomas agravados e, na verdade, ficar latente e, de repente, ele voltar com um agravamento desses sintomas, né? Então, isso é importante. E aí a gente percebe o quanto ainda a gente precisa pesquisar, estudar sobre esse vírus, porque nada é certo, né? São só suposições, são pontos numa teia que a gente tenta fazer ligações, essas pontes, para chegar num resultado certo sobre isso. Mais uma coisa, professora, eu gostaria que eu acho isso muito interessante, é uma coisa que eu tenho uma pulga que fica atrás da orelha. Eu vejo que as pessoas já começam a se movimentar entre outros estados, né? A ponte aérea me parece que está livre. Peguei coronavírus, não estou livre, não vou ter mais a doença, né? Estou imune. Eu não penso assim, acho que eu não estou imune, eu tenho uma certa proteção, mas não estou imune. E aí a minha dúvida o vírus que eu peguei aqui, que eu desenvolvi, que teve mutações rondonienses, vamos dizer assim, e aí eu vou para São Paulo, né? Chego lá, também teve o vírus, teve as suas mutações, mas é um vírus paulista. Existe uma possibilidade grande, de repente, se eu estou lá e eu não tive esse mesmo nível, né? Eu tive o rondoniense, eu não tive o paulista. Chegar lá, pegar esse paulista e trazer para cá? Na verdade, o vírus ele é um só, né? Quando a gente fala que o vírus ele sofreu mutações, no estudo que nós realizamos, nós conseguimos identificar 22 mutações. Dessas 22, 21, elas são comuns em várias outras regiões, no Brasil e em outros países. Apenas uma, ela é comum na nossa região. Ela ainda não foi descrita em nenhum outro local. Então, essa uma que a gente precisa avaliar, porque as demais, elas são muito semelhantes. Então, se você sair daqui para São Paulo, possivelmente essas variações você vai encontrar lá também. O que a gente tem que pensar muito é que hoje nós não sabemos ainda a duração dessa imunidade. Foi o que você falou, eu tive, né? Acho que eu estou bem, mas nem todo mundo ainda conseguiu produzir anticorpo. E a gente não sabe também o tempo dessa proteção. A doença é nova, né? A gente está falando de uma doença que foi identificada em dezembro, que causou surto pandêmico em fevereiro, né? E que está circulando mundialmente de fevereiro até agora outubro. Então, são poucos os estudos ainda para provar, para avaliar e monitorar esse percurso de proteção por um longo tempo, né? O que a gente tem que se preocupar ainda nessas andanças, nessa circulação, é na proteção. Independente ou não, se eu já tive a doença, tive um diagnóstico, eu preciso continuar me protegendo, né? Porque boa parte da população, por exemplo, ainda não avaliou o perfil sorológico, a gente nem tem ainda tantos kits disponíveis para isso. Os kits ainda estão em desenvolvimento, ainda estão se aprimorando alguns deles. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Se eu pretendo me deslocar de um local a outro, não importa se é dentro do mesmo estado ou se é fora do meu estado, eu tenho que considerar todas aquelas medidas restritivas que nós tivemos já desde março, com antecedência de orientação. Então, isso permanece. Camila? A senhora comentou, doutora Deusilene, sobre a variante dos vírus, né? E uma é da nossa região. Quando a senhora fala da nossa região, a senhora está falando de toda a região amazônica ou especificamente do nosso estado? E se essas reinfecções ou, como a senhora falou, que é reativação do vírus no organismo da pessoa, significaria uma segunda onda aqui no estado?
Tá. Essas variantes a gente precisa ainda correlacionar, porque nem todos os estados estão desenvolvendo pesquisa. Aqui no norte nós temos Belém, né, com o Instituto Evandro Chagas, temos o Amazonas com a Fiocruz Amazonas, temos a Fiocruz Rondônia, que estão trabalhando monitoramento, mas a gente não tem, por exemplo, o Acre não tem ainda esse estudo, o Roraima ainda não tem, Amapá não tem, e acaba os estados mais próximos dando esse subsídio, para a gente poder fazer uma comparação. Se o que está circulando aqui no estado de Rondônia, por exemplo, essa variação, essa mutação que nós encontramos aqui, se nós também encontramos essa variação aqui no Amazonas, nos demais estados, né? E quando a gente fala de uma segunda onda, a gente está falando de novos casos, né? De novo pico da doença acontecendo novamente. Sempre que a gente pensar na segunda onda, a gente tem que pensar na seguinte situação. Nem todo mundo pegou a doença ainda, né? Nem todo mundo teve contato com o vírus. E nem todo mundo conseguiu produzir imunidade contra o vírus. Então, ainda somos suscetíveis. As pessoas que não tiveram ou as pessoas que não produziram essa imunidade são suscetíveis. Então, a partir do momento que a gente começar a abrir, esquecer essas medidas, a gente tem a possibilidade, novamente, de que um novo processo epidêmico ocorra ou no estado ou em alguns locais pontuais, né, em algumas cidades pontuais. Mas nós temos essa possibilidade. Então, por isso que as medidas, nesse momento, elas não devem ser cessadas, elas devem continuar. A gente sabe que a economia precisa continuar, que a vida precisa continuar, só que a gente precisa ter todos os cuidados correlacionados a isso, para não expor ninguém e para também não se expor, né? Entendi. Então é importante reforçar que o uso do álcool, o lavar as mãos constantemente e o uso da máscara se faz sim necessário em todos os lugares, em todos os espaços que você tenha contato com outras pessoas ao longo dessa rotina que nos inserimos. Como você disse, a economia precisa andar, mas a economia também não anda se todos estivermos mortos, né? Então, a gente precisa cuidar primeiro da vida, porque a vida é o nosso bem mais precioso, as pessoas que a gente ama é o nosso bem mais precioso, e para isso a gente precisa usar os métodos preventivos que nos são dados. Eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco para encerrar, a gente alinhava esse assunto e do que aponta, né, hoje em dia para controle, seja através da vacina ou das próprias medidas de contenção. Tá bom, doutora? É jogo rápido, é no ar. Outro carro. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163.
eu procurei. Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Professora, doutora, vacina, pesquisas em andamento e o papel da Fiocruz aqui no nosso estado. Vacinas, eu acho que é o sonho de consumo de todo mundo, né? A gente tem vários estudos relacionados à vacina, né? Inclusive a própria Fiocruz Rio de Janeiro está acompanhando isso, né? Em São Paulo a gente tem o Instituto Butantan também trabalhando com essa questão de vacina. Então, a previsão aí é que no primeiro semestre de 2021 a gente já tem essa vacina disponibilizada para a população, né? Os estudos já estão bem avançados e você depende só desses monitoramentos dos casos, né, dos grupos maiores que estão sendo avaliados, né? É bom a gente salientar o quanto as pesquisas elas foram importantes nesse contexto da epidemia e da pandemia, né? Quem deu a resposta a tudo foram as pesquisas. Então, as pesquisas elas continuam sendo fundamentais, não apenas para a Covid, mas também para todas as outras áreas, porque as outras doenças ainda existem, né? Não acabou nenhuma doença, a gente ainda continua tendo malária, dengue, né, leishmaniose, várias outras doenças, né, as hepatites virais, que são doenças, às vezes, endêmicas, principalmente na nossa região, e os estudos são fundamentais. Então, dentro das linhas de pesquisa da Fiocruz, nós atuamos em todas essas vertentes, visando, né, identificar, caracterizar, correlacionar o aspecto do parasita, do patógeno, com a evolução da doença. Então, isso é primordial e a gente tem que sempre entender que sem a pesquisa, a gente não consegue dar um passo à frente. Com certeza. Disse tudo. É isso, complementando. Professora, eu concordo plenamente. Eu acho que a pesquisa é tudo, principalmente na área da saúde. Já falamos isso em outro programa, mas entendo e eu espero que a Fiocruz siga firme nesse caminho, que esse grupo persista, apesar das dificuldades que a gente sabe que muitas vezes encontra na área da pesquisa. Gratidão por isso e a vocês de casa, até o próximo programa. Camila. Quero parabenizar o projeto de pesquisa, né, voltado para a Covid-19 especificamente, e todas as linhas de pesquisas da Fiocruz Rondônia, que não pararam. Como a senhora mesmo disse, as doenças também não acabaram por conta da pandemia, mas as pesquisas estão continuando. Quero também enfatizar a importância da pesquisa científica no estado de Rondônia, né? A senhora mesmo como falou, na região amazônica nós temos Rondônia, tendo uma Fiocruz, Amazonas e Belém. Belém, o Instituto Evandro Chaga. Isso. Então, assim, dentro da região amazônica nós temos 3 estados que têm esse tipo de pesquisa. Ainda falta mais para a nossa região e é importante dizer que a Fiocruz está avançando as pesquisas e está se destacando na região amazônica e no Brasil. Doutora, muito obrigado aqui pela sua presença. Esperamos contar com uma vacina em breve que seja eficaz, né? Porque o nível de eficácia das primeiras parece que não vai ser tão alto assim, né? Como é de outras vacinas. Mas talvez a gente dependa de 2 doses, 3 doses, até a gente avaliar essa questão de imunização. Então, essa etapa final dos estudos vacinais é que está respondendo a isso, né? Se a gente vai conseguir ter uma única dose, às vezes 2 ou mais, isso daí só em alguns meses que a gente vai poder responder mais. A erradicação da doença, a previsão é de quanto? 4, 5 anos?
Erradicar uma doença é complexo. Né? Você retirar uma doença do mapa é difícil, ainda mais uma doença com contexto respiratório. Mas se as medidas forem eficazes, estudos também, né, todo o papel de vigilância, a gente consegue diminuir o impacto dela dentro da sociedade. Tipo, vai ficar que nem sarampo, quer dizer, como era o sarampo antes, né? Agora virou também para epidemia. Se tiver vacinas eficazes, né, se a vacina tiver toda essa eficácia, com certeza a gente consegue erradicar e aí fazer o monitoramento. Mas para isso a gente tem que esperar a continuidade dos estudos. Que eu acho que vai levar de 4 a 5 anos até mais. Vamos esperando, tá? Muito obrigado, viu? Vim prestar aqui seu prestígio e seu conhecimento ao programa. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Obrigado.